O Chico conseguiu mapear todas as vidas passadas dele até a vida primordial primeira? Não, ele falava conosco até onde ele se recordava. Ele tinha uma recordação profunda das ligações, inclusive conosco, mas até onde ele se recordava, ele conseguia ver o passado de 40 mil anos. Nossa! 40 mil 40 anos? mil anos. Mas então, essa seria a reencarnação original? Não. Não. Não dá pra saber. Ele não, para trás, ele não. Não pelo seguinte, só que na Terra, por exemplo, a nossa evolução terrestre está provado pela ciência que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela se desenvolveu, começou a se desenvolver 200 mil anos atrás. Então veja, 40 mil anos diante de 200 mil anos é pouco ainda. É pouco. É pouco ainda. A vida primordial, na realidade, ela é primitiva, né? A vida primordial como chama? É o protoplasma. O protoplasma terrestre surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos. Nos mares, que eram naquela época quentes. A Terra estava se esfriando. A Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E levou 700 milhões de anos para se esfriar. Porque ela foi o resultado da condensação da poeira cósmica com a formação do Sol, né? E com as atrações gravitacionais e a união de várias partículas e pequenos meteoros, que foram se chocando, e esses choques criaram, então, essa grande bola incandescente, nessa época aí, que durou 700 milhões de anos para se esfriar. E nesses choques, por exemplo, os meteoros, os cometas, traziam água. A água foi esfriando a Terra, foi gerando os mares, as chuvas, até que esse ambiente aquoso dos mares, a água é um dos blocos fundamentais da vida, né? Nós temos 5 átomos que são os blocos fundamentais. Todos os seres vivos terrestres têm esses 5 átomos: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Então, até que esse ambiente primordial tivesse quente, né? Isso está escrito num dos livros do Chico Xavier, O A Caminho da Luz. Ele fala no ambiente tépido dos oceanos, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, inteligências assessoras do Cristo, extraterrestres, trouxeram então as mônadas celestes, que ingressaram no fundo dos mares tépidos para criar a primeira forma de vida terrestre, que é o protoplasma. A gente falou sobre isso com o Ricardo Gonzalez. Foi muito legal. Ele veio 2 vezes aqui. Uma ele fez da Argentina e outra, depois ele viu que foi boa a repercussão, ele veio aqui. Ficou muito feliz. E na sua opinião, você acha que vai surgir algum outro humano com essa mesma grau de evolução sem ser o próprio Chico Xavier reencarnado? Ou você acha que já existiu? Não, sim. Allan Kardec? Sim, pelo seguinte, o Chico dizia que nunca passou um século sem que um dos apóstolos do Cristo estivesse reencarnado. Nós sabemos, por exemplo, que o grande aí do protestantismo, me foge o nome, Lutero, Martinho Lutero, era a reencarnação de Paulo de Tarso. Não é? Joana d'Arc, por exemplo, era a reencarnação de Judas Iscariotes. Foi como Judas Iscariotes resgatou a sua dívida com o Cristo. Então, em cada século, a cada 100 anos, um dos 12 está na Terra. Eu suspeito que Madre Teresa de Calcutá tenha sido Maria de Magdala, Maria Madalena. Mas é uma suspeição.
Eu não tive essa informação do Chico. Deixar bem claro aqui. Então, nesse nosso século agora, no século XXI, teremos um deles. Interessante, hein? É. Interessante. Então, nesses últimos 100 anos que a gente viveu, essa reencarnação foi o Chico. Foi o Chico. Não teve nenhum outro médium no mundo... Não, nós tivemos seres extraordinários, como, por exemplo, a Madre Teresa. Tivemos um Gandhi na Índia, né? Que conseguiu libertar a Índia sem guerra, sem matança, simplesmente com a força da vontade, né? Num movimento pacífico, de resistência pacífica. Olha só. Então, nós sempre tivemos pessoas extraordinárias. Na minha opinião, respeitosamente, se alguém divergir, eu respeito, mas na minha opinião, o mais elevado foi Chico Xavier. É o que tudo indica, no século XX, para mim, não tem igual. Agora, eu acho que no século XXI nós teremos também alguém que certamente vai se destacar nos próximos anos. Tomara que a gente esteja vivo para entrevistá-lo aqui. Em carne e osso, igual o Pinga Fogo. Não é? Imagina? Em vez de ser Pinga Fogo, vai ser o Paranormal Experience. Paranormal Experience. Mas, gente, ia receber o Chico Xavier aqui. É uma coisa extraordinária a internet, né? YouTube e tal, porque você não tem... você fala com o mundo inteiro, sem censura, embora hoje está ficando complicada essa história, né? Mas, a princípio, não deve ter censura em nada, e você atinge as pessoas, os corações que querem te ouvir. Sim. Aquela história, né? Até uma vez, que até no meio espírita tem muita essa discussão sobre o seguinte: o médium fulano de tal, o livro dele eu leio ou não leio? Ele é bom ou não é bom? Ou ele é, vamos dizer assim, está sacramentado ou tem dúvidas sobre o assunto? E as pessoas perguntavam ao Chico isso, né? O que fazer? Porque tem gente hoje recebendo de tudo e de todos, né? Como ter equilíbrio? Ele contou uma história muito bonita, que eu acho que serve para todos nós, que ele disse assim: olha, gente, a questão do médium, todo médium é o seguinte, é igual aquele produtor de hortaliças que inicialmente começa a plantar no quintal da sua casa para consumo próprio e da sua família. Então ele vai lá, ele planta cebola, ele planta o manjericão, o alface, erva doce, e aqui ele vai consumindo. Só que ele é bem sucedido nesse plantio e começa a sobrar mais hortaliças do que a família consegue consumir. Então ele tem a ideia de pegar a sobra, colher a sobra e levar ao mercado. E no mercado se tem todo tipo de vendedor, todo tipo de banca, né, de hortaliças, de frutas e de verduras. E as pessoas vão lá, compra quem quer. Não é? Então a gente deve respeitar todo mundo, porque tem mercado para todo mundo, né? Sim. Claro que a gente deve escolher conforme a nossa vontade e a nossa escolha. Estão falando aqui que a gente é o novo Pinga Fogo agora. A gente assumiu o papel aqui que bom, de né? Pinga Fogo. Paranormal Fire vai chamar. Pinga Fogo Cast. Pinga Fireball. Vamos. Eu tenho uma pergunta. Por que a EQM, né, que é a experiência de quase morte, conecta mais a pessoa com o sobrenatural, não, com o mundo espiritual. O mundo espiritual? Porque é o processo da desencarnação. A pessoa fica meio que no meio do caminho ali. Ela se desliga do corpo, mas não totalmente. E às vezes, no momento do desligamento, ela recebe lá no mundo espiritual o contato com familiares queridos, por exemplo, que falam com ele: não é sua hora, você volta. E a pessoa não quer nem voltar, né? Porque acha lá melhor e custa voltar. Ou então a pessoa tem uma experiência, às vezes traumática também. Tem vários tipos de experiência de EQM, né? Mas todas elas... pelo menos as pessoas que eu conversei que tiveram esse tipo de quase morte, todas me disseram o seguinte: foi uma experiência que mudou a vida totalmente. Mudou, né? Que a partir do momento que eles vivenciaram isso, a vida deles
tomou um outro sentido porque ele compreendeu que aqui é muito provisório, né? E que a verdadeira vida está do lado de lá. Que sentiu realmente, sentiu na pele, né? O que você ouviu falar a vida inteira foi realmente comprovado, né? Eu vou...